Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo e venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries e sobre muita cultura, tá certo? Gente, vamos hoje voltar a falar de cinema aqui, né? Eu fiquei um tempo aí fora do ar, né? Por questões de força maior, né? Umas 2 semanas aí sem ir ao cinema, tá? E eu retomei, né? A sessão dos classiquíssimos lá no Estação Net Botafogo 1, das segundas-feiras às 9 da noite, tá? E vamos falar hoje de um filme muito interessante, tá? Que é o Dersu Uzala, ou Dersu Uzala, tá? Do Akira Kurosawa, que ele fez na União Soviética. É um filme que não é em japonês, né? E é um filme do Akira Kurosawa. Esse filme, ele se passa no início do século XX, ali mais ou menos nos anos de 1903, 1907, 1910, portanto, antes da Revolução Russa, né? Onde você tem um grupo de militares que está ali no norte da União Soviética, na floresta de Taiga, né? Que é uma floresta muito densa, né? Uma floresta de clima bem frio e muito densa, né? E eles estão fazendo os levantamentos topográficos lá, né? E de repente, do nada, eles encontram, né? Um senhor da etnia Nanai chamado Dersu Uzala, vamos dizer assim, um nativo local, né? Que vive na floresta, uma pessoa completamente voltada para dentro da floresta, voltada para a cultura da floresta, né, completamente fora da cidade grande, né, e esse capitão desses militares russos, né, no final das contas, né, ele vai desenvolver uma relação de amizade muito grande com o Dersu Uzala, né, no caso, né, que o Dersu Uzala é um cara que consegue, né, saber a linguagem da floresta, consegue entender as coisas, né, ele tem um idioma ali meio complicado, um idioma meio complicado de se falar, que ele fala um russo ali meio quadradão, coisa e tal, né? Mas ele consegue passar, né? Os elementos da sua cultura local, da sua cultura, né, da floresta, dos deuses da floresta, dos seres da floresta, esse negócio todo, a floresta como algo vivo, né? E se num primeiro momento aqueles soldados russos acham graça, né, fazem até troça, né, com o Dersu Uzala, né, o conhecimento dele da região, né, dentro da cosmogonia dele, dentro da visão de mundo dele, que é totalmente voltada para essa cultura local da floresta, né, vai aos poucos conquistando, né, aqueles soldados, né, e aquele capitão, né. E a gente vai ter dois momentos, né? O primeiro momento se passa em 1903, né, quando esse capitão russo faz uma missão, e no segundo momento, em 1907, né, ele vai fazer uma outra missão, e sabe-se lá como, né, isso daí realmente foi um negócio meio complicado, né, sabe-se lá como esse capitão russo, né, 4 ou 5 anos depois, ele reencontra o Dersu Uzala na floresta, bem lá no meio daquela taiga bem densa, né, uma coisa altamente, como podemos dizer, conveniente, né, para o roteiro do filme, né? Perdão, gente. Uma coisa altamente conveniente para o roteiro do filme, né? Porque era para esse capitão russo nunca mais achar, né, o Dersu Uzala naquela vastidão, naquela floresta toda, né? E aí eles vão tendo esse relacionamento, né, com relação as questões, né, da natureza, da floresta, coisa e tal, né? O nosso Dersu Uzala, ele já está com uma idade avançada, né? No segundo encontro, ele já não consegue mais atirar e acertar as coisas, né? Porque os olhos dele já estão enfraquecidos, aí ele já acha que não vai mais conseguir viver na floresta. Ele matou um tigre, e isso dentro da religião dele é um pecado terrível. Ele acaba indo junto com esse capitão russo, né, para a cidade grande, né, para o meio urbano, né, e obviamente ele não vai conseguir, né, se adaptar àquele meio urbano cheio de regras dentro de uma realidade cultural completamente diferente da dele, né, e ele pede para ir embora, né, ele vai embora com um rifle, né, que é dado de presente, né, pelo capitão russo, que é um rifle que tem uma mira muito boa, que vai compensar a falta de o problema da visão dele, esse negócio todo. Mas depois ele infelizmente é encontrado morto, né, sem o rifle, né? E esse capitão russo acaba indo lá, enterra ele e o filme termina
dessa forma triste e melancólica, tá? É um filme que na época que ele foi feito, acho que ele é de 1975, segundo as minhas fontes, né? Eu precisava fazer uma pesquisa lá no IMDb para saber de que ano que é esse filme, mas é um filme de meados da década de 70, mais ou menos, tá? E foi um filme que realmente ele fez. Acho que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na época. Ele teve uma visibilidade em Cannes muito grande, né? Foi um filme muito falado na época, tá? Eu me lembro que ele foi, inclusive, comercializado em VHS pela Globo Vídeo ali em meados da década de 80. Eu me lembro dessa propaganda, dessa fita de vídeo do Dersu Uzala, tá? Que a Globo Vídeo fazia, né, na Rede Globo, né, vendendo, né, esse filme para as pessoas poderem assistir esse filme, tá? Então, gente, é um filmaço, tá? Um filme muito legal, sabe? É realmente muito bacana você ver essa interação entre esse homem, né? Esse militar russo, né? Que é um homem urbano, né? E esse homem da floresta, né? Que é o Dersu Uzala, esse homem da taiga, né? O Akira Kurosawa fez um filme assim com uma fotografia extraordinária. Parece que o filme foi rodado em 70 mm, tá? E as imagens da taiga são sensacionais, mas se tem uma coisa que chama demais a atenção, é o momento em que esse capitão russo e o Dersu Uzala estão num lago congelado próximo ao pôr do sol, tá? E eles precisavam ali fazer uma cabana ali de matagal, que a vegetação que tinha ali, né, próxima a esse lago congelado, coisa e tal, que eles acabaram se perdendo, eles não tinham como, não conseguiram voltar, né? E eles precisavam dormir, né? Num monte de mato que eles cortaram e fizeram e se enfiaram lá dentro para sobreviver ao frio causticante, né, daquela região ali, né? A gente está falando do norte da Rússia, né, gente? Está falando de um lugar frio pra caramba, né? Onde se as pessoas ficarem ao ar livre de noite, elas morrem congeladas, né? E essa parte do filme, para mim, acho que foi a melhor parte do filme. Essa parte em que o Dersu Uzala e esse capitão russo, eles ficaram, né, perdidos nessa lagoa congelada que tinha partes que ela estava congelada e tinha partes que não estava congelada e eles ficaram cercados pela água e não tinham como sair de lá, né? Então, essa parte do filme tem uma fotografia assim deslumbrante, é um negócio assim sensacional, tá? Só isso já vale assistir o filme, né? E principalmente você vê também, né, esse personagem único, né, que é o Dersu Uzala, tá? E a interação dele, né, com esses soldados russos, né, que num primeiro momento achavam graça, né, daquela coisa cultural dele, né, dele ser de uma cultura muito estranha a eles, coisa e tal, mas que aos poucos ele foi conquistando o respeito daqueles militares russos, né, que também tinham músicas assim muito bonitas, coisa e tal, né? Você também tinha elementos também dessa cultura russa, né, aparecendo no filme também, não só o Dersu Uzala, então você tem esse verdadeiro caldo cultural aí de culturas diferentes se interagindo e entrando em harmonia uma com a outra, né? Então é um filmaço, gente, vale muito a pena assistir esse filme, Dersu Uzala, Akira Kurosawa, tá certo? Feito na União Soviética, Mosfilme, tá? E é um dos grandes filmes do Akira Kurosawa, na minha opinião, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal do YouTube é Carlos Eduardo Luz Rezende. Perdão. Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.